Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Cá estamos para o nosso vídeo de fim de mês e daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo de início de mês. Nesse vídeo a gente não fica falando muito sobre o que vem no próximo mês, porque para isso a gente vai ter o vídeo de início de mês. Então esse é um vídeo que a gente aproveita para compartilhar alguma reflexão ou mesmo atender alguma questão que tenha surgido. Algumas vezes as questões surgem, elas são respondidas no particular, no privado, e no meio disso outras surgem, e aí muitas vezes a gente acaba não conseguindo dar atenção para todas as questões que surgem. Mas a gente faz aqui o melhor, né? O possível para poder atender a demanda de vocês e dessa forma servir vocês que são devotos, que é a missão desse canal, afinal de contas. Então nós recebemos uma questão muito interessante e vamos refletir juntos sobre ela. Deixa eu só lembrar onde ela apareceu. Ah, sim, ela está no A Prática Correta de Atma Vichara. Correto? Só para vocês saberem, né, que de repente, como a pergunta ela surge dentro de um contexto, às vezes é interessante a gente pensar, ou melhor, trazer para vocês qual foi o contexto. Então vamos à questão. Acho que nunca vou entender isso. Entendo não dar atenção aos pensamentos e deixar rolar. Mas questionar quem é o pensador, para mim, ainda não faz sentido. Usar essa frase pronta de ser a consciência onipresente surte algum efeito? Sinto que algo formulado por outra pessoa nunca consegue me ajudar. Muito bem. Então a questão ela está evidentemente conectada com o tema das Mahavakyas, as grandes verdades védicas, as grandes citações védicas. E ainda trata também sobre a questão da distinção, né, entre, digamos assim, duas proposições aparentemente distintas. Ou seja, uma delas é parar e não prestar atenção no que está acontecendo dentro do campo mental, ou seja, nos vrittis, nas volições mentais. E coisa distinta seria perguntar, então questionar, né? Quem é o pensador por detrás dos pensamentos? Né? Isso para a pessoa não faz muito sentido. Olha, vejamos. Talvez para outra pessoa faça mais sentido inquirir do que deixar os pensamentos soltos. Por quê? Porque deixar os pensamentos soltos acabará por levá-la a um estado letárgico. Enquanto que para outra pessoa a pergunta ela não faz muito sentido. Ela não faz muito sentido talvez porque para a pessoa em questão a resposta possa parecer muito óbvia. Parece para mim. Inclusive Bhagavan, quando ele vai dar a descrição da prática do Atma Vichara, utilizando a pergunta quem sou eu, ele justamente fala disso, né? Você contempla os fenômenos, os objetos mentais, os pensamentos, e então pergunta, para quem eles surgem? Para mim. Então, quem sou eu? Nós já dissemos isso, acho que sei lá quantas vezes, né? A pergunta, ela indica um movimento da percepção, um movimento da mente ou da própria consciência. Então, é claro, se você fizer a pergunta, quem é o pensador por detrás dos pensamentos? Feito assim de forma verbal, talvez isso não faça muito sentido mesmo. Isso possa parecer estranho. Tanto quanto usar de uma Mahavakya. Eu sou o Brahman, eu sou a consciência sempre onipresente, a consciência imaculada, o absoluto. Né? Talvez isso também não faça sentido, porque eu estou dizendo isso por dizer. Mas tanto a pergunta quanto a Mahavakya não devem ser utilizadas de forma mecânica, de qualquer maneira. Claro que se aplicar aí um exercício de reflexão,
em um exercício de mergulho, de refinamento da nossa percepção. Correto? Correto, justamente porque para que isso possa ser efetivo, é necessário que exista antes o verdadeiro intuito de descobrir a origem, a raiz destes pensamentos, destes fenômenos. Esse intuito, ele é como a labareda, né? Numa casa onde faz frio ali, quando você acende a lareira. Esse fogo inquiridor, essa chama, essa busca, essa necessidade, essa fome, ela é um elemento bem importante. E caso esse elemento não esteja bem manifestado naquele que vai praticar, que vai vivenciar essa prática, pode ser que ele acabe seguindo por um caminho que é o caminho mais costumeiro, vamos dizer. Ou seja, a identificação com aquele que pensa supostamente é a identidade transitória, né? A personalidade, o ego. Nós entendemos que todas as nossas ações são realizadas por nós e estamos identificados com isso e com a nossa individualidade. E sair disso demanda, né, uma fricção, né, como diriam os tântricas, né, demanda aí tapasya, o fogo, esse calor gerado pela fricção. Então, o Atma Vichara, ele é um processo que vai demandar de você que você saia da sua zona de um certo conforto, né? Daquilo que poderia fazer um extremo sentido ou não para algo que é mais, deixa eu ver, peraí, por que isso não faz sentido? Para quem está surgindo esse pensamento? É para mim, mas quem sou? Entende? Um ímpeto na descoberta. Bhagavan fala muito sobre rastrear, né? Rastreia a origem dos pensamentos e você vai encontrar a sua raiz, como sendo o pensamento eu. O pensamento eu é sempre a origem de todos os outros pensamentos, mas isso não está óbvio, não está explícito. A gente vivencia isso o tempo todo, pode ser que esteja bastante explícito e óbvio para algumas pessoas que já entenderam, vivenciaram isso de forma direta. Mas quando você escuta isso pela primeira vez, você fala, não, tal pensamento não tem nada a ver comigo, eu estou pensando sobre a guerra que está acontecendo em tal lugar, eu estou pensando sobre... E a pessoa nem se dá conta que ela sempre está dizendo eu, ok? Ou seja, essa orientação de Bhagavan, ela é muito preciosa, porque conforme você começa a rastrear, aí sim você vai chegando cada vez mais próximo desse pensamento original. Mas é preciso, antes de tudo, acender essa chama da inquirição. Às vezes a pessoa, usando essa mesma metáfora, né? Assim, as primeiras labaredas, elas normalmente não são suficientes para aquecer o ambiente, né? Então o fogo ele precisa crescer um pouco mais. Então, assim, um ponto que eu não estou dizendo que é o caso da pessoa que trouxe a questão, mas eu acho que isso abre para a gente a possibilidade de trazer um apontamento. E qual é esse apontamento? É que é preciso dar uma chance para o sadhana. Se a gente não der uma chance para o sadhana, a gente não vai ver o sadhana produzir a transformação que a gente deseja. Então, mesmo que de repente você duvide de que ele possa funcionar, a gente não precisa entrar dentro do processo pleno de fé. Na verdade, a gente raramente entra no processo pleno de fé. Então, você... Nós temos uma tendência bastante desconfiada, né? Não é? No geral. E isso, inclusive, faz parte dos hábitos mentais. Então, é importante a gente entender que a gente tem uma dinâmica, uma mecânica aqui. Não queria usar a palavra mecânica, porque normalmente a mecânica está associada com alguma coisa que é automático. Mas... um funcionamento, né? A gente tem ali um funcionamento e, de uma certa forma, ele é automático. O que acontece? Eu estou diminuindo o fluxo de pensamentos e isso vai
criando uma condição de constância nisso. Isso vai sendo paulatinamente alimentado dentro de nós. Ou seja, nós vamos nos tornando mais observadores e investigativos do que participando dos processos do pensamento. Nós estamos tão habituados a usar a mente de uma determinada maneira, e o que o sábio está orientando para nós é assim: olha, você já usou o seu pensamento, a sua mente, as suas funções intelectuais desta maneira, que você bem conhece, para aquisição de felicidade, para aquisição de paz. Funcionou? Não funcionou? Por que você não tenta assim? Se você sempre foi para o norte, por que agora a gente não pode ir para o sul? Por que a gente não pode mudar um pouco a nossa rota? Então, o processo do Vichara e também o processo das Mahavakyas, das grandes citações, eles vão nos auxiliar a desenvolver uma nova jornada, um novo caminho, uma nova maneira de utilizar o processo da mente, já que é praticamente, como se diz, incontrolável estar-se no processo da mente. É quase que inexorável produzir pensamentos. Tão forte são as vasanas, o hábito. Então nós temos o hábito de produzir pensamento, pensamento, pensamento. Aí de repente você começa a reduzir o fluxo de pensamento, a observar os pensamentos, mas tentar descobrir de onde eles estão surgindo. Para onde eles vão quando o pensamento se esgota? Para onde ele foi? Então, isso faz com que você, assim, literalmente, eu sei que isso pode não necessariamente configurar-se como uma verdade científica certa e mais uma especulação, mas eu não tenho medo de dizer isso, até porque algumas pesquisas científicas têm provado isso. Isso gera novas sinapses cerebrais. O seu cérebro vai funcionar de uma outra maneira. Ele vai funcionar a partir do estado de sensibilidade, de percepção aguda. E isso se transforma. Isso produz uma mutação cerebral. Separei aqui algumas das Mahavakyas, né? Então a palavra Maha é grande, né? E Vakya são afirmações, citações ou declarações, né? Vem da palavra Vak, que significa palavra ou fala. Então são as grandes falas, as grandes verdades. Então a gente tem o Tattvansi, tu és isso, o Si supremo, né? O ser supremo, o Brahman. Aham Brahmasmi, eu sou o Brahman. Ayam Atma Brahma, este Si é Brahman. Anandoham, eu sou o Ananda, o gozo extasiante. E aí eu separei citações curtas, mas que podem nos trazer um pouco mais de solo, de suporte, de fundamento, especialmente para a prática das Mahavakyas. Então a primeira citação é do Adhyatma Upanishad. Considerar tudo, em todos os lugares e momentos, como Brahman, provoca a destruição das vasanas, através da força das vasanas de natureza satívica. Isso é perfeito. Se alguém virar e dizer, olha, o uso de Mahavakyas é um yoga inferior, é uma metodologia inferior, comparada, claro, com Niralamba Yoga, com Dzogchen, com Atma Vichara, enfim, com aqueles yogas que são livres do uso das 3 ferramentas fundamentais de corpo, fala e mente. É verdade. Isso inclusive foi alegado por Bhagavan. Ele declarou isso. Com certeza, é inferior. No entanto, mais inferior ainda é a condição mental, aquela habituada, viciada, né, num comportamento compulsivo de produzir pensamentos. Então, é claro, o uso da Mahavakya é desenvolver uma vasana. Mas nem todas as vasanas devem ser demonizadas imediatamente. Claro que não. Por exemplo, a prática formal de meditação, fechando os olhos, aquietando o corpo e aplicando a sua atenção na sua respiração, no mantra, na Mahavakya, não importa. Isso gera vasana.
Porém, esta Vasana, ela é considerada Shuddhavasana, ou seja, uma Vasana pura, uma Vasana que é satívica. Então, a maioria das nossas Vasanas são rajásicas e tamásicas. Né? A preguiça é uma Vasana tamásica. As paixões, a raiva, são Vasanas rajásicas. Por exemplo, se você tem o bom hábito de ler as escrituras, é uma Vasana. Mas essa Vasana, em comparação com as outras, ela te beneficia. Então, Bhagavan usava uma imagem que é o espinho, né? Você pisa num espinho, aí você pega um outro espinho para retirar o primeiro espinho que está espetado no seu pé. Então, as Mahavakyas e todos os métodos que usam corpo, fala e mente são como esse espinho que tira o primeiro espinho cravado no seu pé. Então, sim, vão ser vasanas, mas é uma vasana que trará resultados positivos ao longo prazo. Agora a gente também tem a Shiva Samhita, que eu peguei um capítulo um pouco maior da Shiva Samhita, o capítulo chamado Gnana, o conhecimento. Então, fala Shiva. O yogi sábio, havendo percebido, realizado a verdade, deve renunciar ao fruto dos karmas. Havendo transcendido o mérito e o demérito, concentra-se no conhecimento, Gnana Yoga. Afirmações védicas como o ser deve ser conhecido, palavras sobre ele devem ser ouvidas, e outras mais, são as reais salvadoras, doadoras de conhecimento verdadeiro. Estas afirmações védicas devem ser estudadas com grande atenção. Eu sou a inteligência que propulsiona as ações no caminho do mérito ou no caminho do demérito. Todo este universo, o que se move e o que permanece imóvel, deriva de mim. Toda a criação é preservada por mim. Toda a criação é absorvida em mim no momento da dissolução final, pois somente o ser existe, e eu sou este ser. Não há nada que exista separado do ser. Pois bem, a gente temos aqui, três conjuntos de versos que são muito preciosos para nós. Então, assim, aquele que é o yogi é aquele que pratica yoga. Quem é o yogi? Yogi é quem pratica yoga. Você pratica yoga, você já pode ser chamado de yogi. Tem gente que diz que não, que para poder ter o direito de ser chamado de yogi, você tem no mínimo que ter alcançado estabilidade indiana. Eu acho muito difícil, não tem uma métrica, não é né? indiana, é Indiana, em contemplação, em meditação. Parecido. Não é estranho, né? Estabilidade indiana. Eu falei, nossa, alguém vai se perguntar o que é essa tal de estabilidade indiana, né? Não, mas ela, de uma certa forma, é um conhecimento Índia, indiano. Né? Não tem como. Mas é em dhyana, em contemplação, em meditação. Quer dizer, e aí, na medida que vai acessando os samadhis, então ele tem o direito de realmente ser chamado de yogi, né? Enquanto isso não acontece, não tem o direito. Mas aí a pessoa que pratica yoga vai ser chamado como, né? A gente vai dizer que é um sadhaka, mas o sadhaka também está aspirando à perfeição. E a perfeição ela é desenvolvida dentro do próprio caminho. Então, assim, na medida em que você vai alcançando sabedoria dentro do yoga, o que vai acontecendo é que, naturalmente, você vai renunciar aos frutos. Ou seja, as minhas ações e o resultado delas não são minhas, pertencem à verdade suprema. Não é? Então, a partir do momento em que isso vai sendo transcendido também a noção de mérito e demérito. E podemos nos concentrar no conhecimento, Gnana Yoga. Agora, como é que a gente se concentra no conhecimento? A gente tem que começar de algum ponto. Shiva não está falando apenas para os grandes sábios, ele está falando para todo mundo, para o aspirante e para o grande sábio. Para aquele que está começando hoje a prática do yoga e para quem já está praticando yoga há 30, 40 anos. Né? Para todos. Então como é que a gente começa? Ele vai dizer afirmações védicas
como aquelas que afirmam o ser deve ser conhecido, palavras sobre ele devem ser ouvidas ou devem ser declaradas, ok? E outras mais são as reais salvadoras, doadoras de conhecimento verdadeiro. Estas afirmações védicas devem ser estudadas com grande atenção. Então, assim, se você, de novo, usar eu sou a consciência absoluta, suprema, onipresente, de qualquer jeito, isso não vai funcionar. Eu preciso estudar isso. Eu preciso analisar isso profundamente. Em que sentido eu posso, empiricamente, comprovar que eu sou isso? Mas embora a gente possa não ter essa comprovação imediata, no próximo conjunto, né, de versos aqui, Shiva vai dar o quê? Mahavakyas para nós. Ele afirma, eu sou a inteligência. Olha só, quando você lê isso, você sabe, é Shiva quem está dizendo, mas você também está lendo isso em primeira pessoa. Então quando Shiva fala de si, ele fala de você. Você é a inteligência propulsora das ações nos caminhos dos méritos e deméritos, e você não vai ter dúvida disso. Não há dúvidas disso. Não é? Você empreendeu a sua história. Até aqui, a sua história de vida foi empreendida por quem? Você estava lá. Você contemplou os caminhos, os resultados positivos e negativos de palavras e ações, ou de ter se abstido de falar ou agir. Tá aí. Essa inteligência em nós é Shiva. Então ele está, ao mesmo tempo, corrigindo para nós a nossa noção limitada de que a autoria das nossas ações são de fato nossas. Na verdade, todas elas são de Shiva. E todo esse universo, e o que se move e o que não se move, tudo isso deriva de Shiva. Mas ele está colocando tudo isso na primeira pessoa, para que você leia isso e medite sobre isso. Tudo o que existe, tudo o que eu vejo, deriva de mim. E talvez isso não faça muito sentido num primeiro momento. Numa leitura superficial, você vai dizer, calma, os pássaros que voam no céu, eles só voam por causa de mim? Sim. O problema é quem é o mim da questão. Essa é que é a grande questão. Essa é a grande questão, porque senão não vai fazer nenhum sentido mesmo. E aí esse eu que se está buscando, ele não é o eu óbvio, né? E essa, até que tá na pergunta, né? Não sei se você vai trazer, vamos dar continuidade, mas só para laçar aqui junto, né? Dentro desse comentário. Quando na questão aparece isso que é muito comum, eu mesma tive momentos em que eu senti exatamente isso, assim, essa frase foi elaborada por outra pessoa, como que ela vai fazer sentido, como que ela vai servir para mim? Só que quem é essa outra pessoa e quem é esse mim? Eles são dois? Ok? Então essa investigação, ela realmente é uma investigação com bastante fricção, de não aceitar aquilo que é o lugar comum, aquilo que já é pronto, mas investigar. Essa afirmação veio de outrem, mas este outrem realmente existe como algo separado de mim? Se não é separado de mim, sou eu mesmo, então quem sou eu? Nessa insistência, né? Dando, como a Ananda falou, né? Você usou um termo tão bacana no começo, que você falou, dá uma chance, né? Sim. Dá uma chance para o sadhana, né? Vai um pouquinho mais. Porque também, em todo treinamento, a gente está falando aqui de sadhana, a gente está falando de upasana, a gente está falando de treinamento, né? Em grandes aspectos, né? A utilização das mahavakyas, a utilização do Atma Vichara, tudo isso vai acontecer dentro do nosso treinamento. Qualquer treinamento demanda a aplicação de energia, de tempo. Você se dedica àquilo, né? Você quer ganhar músculo, você vai para academia. Quantas vezes você vai precisar repetir um determinado exercício até que você molde, né, a sua musculatura do jeito que você gostaria que fosse, né? Enfim, então essas transformações elas levam tempo, até porque a gente está falando de coisas
que estão enraizadas em nós, essas vasanas, não só no nosso tempo de vida. Vamos pegar uma média, vamos supor que, né, a gente pega assim uma média 40 anos de idade. É muito, será? 30, vamos falar. Vai que você começa a praticar o Atma Vichara aos 20, isso é uma benção, aos 15, olha que beleza, mas vamos falar 30, né? Que tá cansado de sofrer já. Aí você vai falar, nossa, isso tá enraizado, né, na minha mente, no meu modo operandi mental há 30 anos. Não, é muito mais, porque tem os seus ancestrais. Isso está gravado de uma forma muito profunda em toda a ancestralidade. Então, quando a gente vai fazer esse treinamento para sair desse condicionamento de enxergar as coisas apenas de um jeito, uau! A gente está rompendo com padrões e vasanas ancestrais. Veja, seja cientista de você mesmo. Se você for cientista de você mesmo, você pegar a proposição e for testá-la, e testá-la com afinco, com disciplina, com dedicação, como Mohini colocou, ok? Você vai poder ter a noção qual é o efeito dela. Por exemplo, a gente está fazendo a leitura da Aribo Gita. Aribo Gita é isso, são Mahavakyas, Mahavakyas atrás de Mahavakyas. Né? E aí a gente tem os testemunhos das pessoas que estão acompanhando e as transformações que elas estão vivendo. Há um relato muito interessante de Ramakrishna que passou para Vivekananda ler o Ashtavakra Gita. E Vivekananda não gostava da não-dualidade, ele tinha uma certa resistência com a proposição filosófica da não-dualidade. E Ramakrishna falou, não concorde nem discorde, apenas leia. Apenas leia. E ele, o quê? De novo, Mahavakya em cima de Mahavakya, são as grandes citações, são as grandes verdades. Elas estão ali fazendo o trabalho delas. Você pode não entender exatamente o que está acontecendo, mas alguma coisa começa a acontecer. Só que se de imediato eu digo, eu não acredito que isso possa transformar, e não fazer o teste, não vai funcionar mesmo. Você pode dizer, eu não acredito que vai funcionar, deixa eu ver se vai funcionar. Aí, duvido, agora eu vou também testar. Aí pode ser que você comece a olhar e falar, ok, aqui alguma coisa está acontecendo. E eu quis trazer mais um apontamento aqui de Upanishad, que é o Yoga Tattva Upanishad, a resposta que o Guru está dando sobre o uso de Mahavakyas. Eu não trouxe todo o diálogo, muito longo, então só um trecho da resposta do Guru que eu considero maravilhosa. Então ele começa trazendo uma pergunta, então é o próprio Guru que está perguntando, tá? Que está levantando a pergunta e respondendo ela. Por que não reconheces o si mesmo, que é puro ser e possui a natureza da beatitude, como a unidade da consciência, que é testemunha da mente? Amor, desculpa, eu não consegui entender aqui aonde. É assim, ó. Por que não reconheces o si mesmo, que é puro ser e possui a natureza da beatitude, como a unidade da consciência, que é testemunha da mente e de suas modificações? Ok. Por que você não reconhece o ser, o si mesmo, como a testemunha da mente e das suas modificações? Perfeito. Depois de separar a falsa noção de que o si mesmo se identifica com o corpo, etc., procure dar-se conta, através do conhecimento, que sempre és o si mesmo, a unidade de consciência-conhecimento que possui a natureza da existência e da beatitude absoluta e é testemunha do intelecto. Assim, pois, o corpo grosseiro não pode ser o si mesmo, já que está dotado de forma e etc. Bom, vamos tentar dar uma explanada nisso, né? Uma clareada nisso, talvez tenha ficado claro para muita gente, talvez para outras nem tanto. Então vamos lá. Por que fazemos o Atma Vichara? E por que fazemos Mahavakya? Esqueça se Mahavakya é superior ou inferior, se Atma Vichara é superior ou inferior. A questão não é essa. A questão não é tanto o método. Se você entender para que você está usando uma ferramenta. Se te dão uma ferramenta na sua mão e você sabe qual é o uso dela, você aplica a ferramenta onde ela é útil, onde ela é devida.
Então, a questão é que tanto a observação do fluxo de pensamento sem envolvimento, quanto a pergunta quem está contemplando estes fenômenos, ou o uso da Mahavakya, eu sou o Brahman Supremo, em todos estes casos e nos outros mais, o que nós estamos tentando remover é a nossa falsa identificação. É atrelar o Atman, aquilo que eu sinto que eu sou, com o que eu estou. Ou seja, um corpo material, a força vital, a mente, os pensamentos, as emoções, a minha capacidade intelectiva, cognitiva e assim por diante. Então o uso é para isso. É para libertarmos-nos da falsa intuição de que o eu é o corpo. E o que o sábio está dizendo? Por que você não percebe que você é aquela unidade de consciência que é a testemunha da mente e das suas modificações? Você não pode dizer que o eu é a mente, porque inclusive você diz minha mente, então você é o dono da mente. Você afirma que a mente é sua, logo ela é posse. Ou melhor, ela é uma habilidade sua. Por que você ainda se equivoca achando que é o corpo, que o eu é o corpo? Quando na verdade o próprio corpo e tudo que diz respeito a ele, sensações, a presença ou a ausência de força vital, sonolência, energia, etc. Tudo isso não é para você um objeto de percepção? Nós também dizemos, o meu pé dói, a minha cabeça coça, o meu olho está ardendo. Quer dizer, nós nos colocamos como proprietários também deste corpo. Mas quem é o dono da mente? Quem é o dono do corpo? Então, o que você está procurando é um sentido para a aplicação disso. O sentido para se aplicar isso é para destruir a nossa falsa identificação com a mente e pensamentos, corpo, sensações e tudo o que desdobra destes dois. Eu sei que já falamos bastante, mas eu queria compartilhar ainda Mahavakyas que Ananda Maimá nos entregou. Por quê? Porque as Mahavakyas, elas não estão só dentro dos textos védicos e das Upanishadas, ou nos Yoga Shastras, nos textos sagrados do Yoga. Os gurus, os Mahatmas, as grandes almas liberadas, elas também nos ajudam trazendo apontamentos, Mahavakyas, grandes citações que vão produzindo dentro de nós essa transformação que nos liberta da noção de que nós somos aquilo que nós percebemos. Tão somente, única e exclusivamente. Então, dessas Mahavakyas, é claro que elas estão fundamentadas nas Mahavakyas védicas. Por quê? Porque os sábios não se contradizem. No entanto, tem pontos aqui que eu acho bem interessantes. Existe apenas um Brahman sem um segundo. No divino está tudo sem omissão. Encontrar a si mesmo é encontrar Deus, e encontrar Deus é encontrar a si mesmo. Tudo é o Senhor. O Senhor pode ser definido da maneira que você quiser. Tudo é Ele. Se a Mahavakya, a grande citação, a grande declaração, alcança dentro de você uma dimensão onde você passa a transformar a forma como você vê a si mesmo e o mundo, naturalmente isso vai diminuir em nós todas as tendências ou vasanas que são de natureza negativa. Essas Mahavakyas aqui, de Ananda Maimá, elas podem, por exemplo, a partir da ponderação e da constante recordação delas, te fazer uma pessoa mais generosa, mais amistosa, mais atenciosa, mais presente.
porque justamente elas estão evocando de nós uma expansão na qualidade da nossa percepção, na qualidade da nossa visão de mundo. Então, nós ainda podemos, e acho que é certo dizer, você não é obrigado a praticar Mahavakya. A Mahavakya é uma ferramenta, é um instrumento. Nos apontamentos de Bhagavan, Mahavakyas são consideradas dhyana, meditação. O Atma Vichara é Mahayoga. Ele não necessariamente se servirá das Mahavakyas. Porém, a gente não vai menosprezar o poder de beneficiar, né? O benefício inerente presente nas Mahavakyas para aqueles que estão desenvolvendo Ekagrata, unidirecionamento mental. Em vez de deixar a minha mente vagando aqui e ali, eu posso presentificá-la nas ações. E além disso, eu posso manter a recordação. Tudo é Ishvara, tudo é o Brahman, tudo é o mesmo ser, a pura consciência. Se não podemos evitar a mente de produzir pensamentos neste momento, façamo-la pensar em coisas nobres, em coisas valiosas, naquilo que foi compartilhado pelos grandes sábios compassivamente, amorosamente. Que, com absoluta certeza, a confiança nas palavras deles vai nos auxiliar imensamente a obter aquilo que já é nosso, a verdade do ser. Muito bem, vamos fechar este vídeo recordando a todos, se você sente que este canal traz benefícios à sua vida e deseja continuar recebendo destes benefícios ou auxiliar outras pessoas a receberem estes benefícios, você tem algumas opções para poder apoiar este seva, este serviço espiritual. O mais simples é você dar o seu like, o seu joinha, clicar no coraçãozinho, né? Coraçãozinho é só quando é live, né? Aquele like. Like. Dê o seu like. Você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder o material, o conteúdo que vai sempre se renovando aqui. Toda semana nós temos vídeos novos às segundas, quartas e sextas. Fora as lives. Fora as lives que acontecem, né, de segunda e quarta à noite, são lives abertas. Você pode, se quiser, participar do grupo de mentoria coletiva. Em breve nós iniciaremos um novo estudo e aí a gente vai divulgar aqui para vocês. Esse é um grupo fechado, que é um grupo que tem uma intenção de aprofundar o conhecimento. Então a gente fez esse projeto que é a mentoria coletiva. Que é uma forma de dar suporte para esse trabalho aqui, para este seva, e até queria dar um exemplo de como você também pode contribuir. Por exemplo, nesse vídeo aqui, você tem a sua Mahavakya de preferência? Qual é a Mahavakya que você sente que é a mais, coerente com o que você sente? Escreve ela ali embaixo. Qualquer coisa que você escreve, inclusive, se você só colocar OM, você já está compartilhando, contribuindo, que é uma maneira do YouTube continuar oferecendo esse conteúdo para mais pessoas. E nós sentimos que essa é uma forma de coparticipação muito interessante, porque se você considera que esse conteúdo faz bem para você, é natural que você deseje que ele chegue a mais pessoas. Então é bastante simples, é só você deixar isso fluir, esse desejo fluir. E também você pode se sentir no seu coração, fazer o seu dana. O dana é a sua oferta espontânea, voluntária, no valor que você sente, que é tranquilo para você, que vai ficar confortável e que pode sim muito nos auxiliar a priorizar este serviço dentre as nossas atividades, naquilo que é a nossa necessidade terrena, do nosso sustento e da nossa família. Nós somos infinitamente gratos por isso, porque nós somos devotos e o nosso desejo é entregar completamente a nossa vida a este seva.
Não existe outro desejo que não seja compartilhar com todos os ensinamentos dos grandes sábios e mestres, sempre honrando o nosso Guru Shri Ramana Maharishi e os seus apontamentos e a vida dos devotos e tudo aquilo que vocês que acompanham o nosso canal sabem que nós estamos empenhados em distribuir e compartilhar. Do nosso desejo, esse é o nosso serviço e é dessa função, dessa tarefa divina que nós desejamos alcançar o nosso sustento e o da nossa família. Então, gratidão a todos. Gratidão profunda. Gratidão profunda. Que Bhagavan nos lave com a sua graça. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.